Oi, eu sou a Thaís, eu sou terapeuta de mulheres e já tinha algum tempo que eu estava querendo abrir esse espaço para um diálogo mais profundo, com um pouquinho mais de tempo. Então, eu estou muito feliz por poder estar fazendo isso. E se você está a fim de viver essa troca comigo, fica por aqui. Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no meu canal do YouTube. E hoje eu vim falar de um tema que ele é um tanto quanto delicado, muito simbólico e narra bastante sobre a minha experiência individual sendo mulher no mundo. Então, para mim, ele tem uma relação bastante estreita também com o patriarcado, que é o quanto é vantajoso para esse sistema que eu me apequene. E também o quanto isso é vantajoso a nível individual para pessoas que estão à minha volta, lidando aí de uma forma meio truncada com as próprias inseguranças. Uma coisa que vai ser relevante durante esse vídeo é o fato de eu ser uma mulher de 1,80 m. Então, eu nunca fui uma menina pequena, eu nunca fui também magérrima, então eu nunca tive uma estrutura que aparentasse fragilidade. E nos ideais de beleza tem bastante essa cara de uma mulher que é menor do que o homem, que é magra. E eu lembro de assistir muitas cenas ao longo da minha vida, tanto em romances adolescentes quanto comédias românticas, nas quais numa noite fria o boyzinho emprestava o casaco pra menina e ela tava ali, né, toda confortável e toda pequena dentro daquela vestimenta. E também o clássico, né, que era a mulher acordando no dia seguinte com a camisa do cara. E tudo isso tem uma carga simbólica muito forte, né, que é o quanto você fica pequeno nas vestes do outro. E isso era muito lido como proteção, como amor, como criação de vínculo. E eu nunca tive uma aparência frágil o suficiente para parecer que eu precisava ou que eu merecia ser protegida. Então eu olhava para todas essas coisas como coisas que eu nunca ia viver, mas eu também associei muitas vezes isso a amor. Eu sempre disse, isso durou um bom tempo da minha vida, que eu queria ter pelo menos uns 10 centímetros a menos. E hoje, em processo terapêutico, e também como terapeuta, como eu vou aprendendo muito com essa prática e com todas as mulheres que cruzam o meu caminho, eu percebi que eu fui buscando outras formas de perder esses 10 centímetros na minha vida. Eu fui uma menina que sofreu muito bullying. Eu nunca me achei bonita. E eu também era sempre a que sobrava, tanto no grupo das meninas populares, quanto em qualquer coisa, quanto com os meninos. Então, parecia que eu precisava ter outros diferenciais. Inclusive, eu já repeti a falácia de que eu sou diferente das outras meninas. Eu buscava sempre ser muito inteligente, entender as coisas, mas ao mesmo tempo que eu queria ser vista pela minha inteligência, eu queria ser ouvida falando sobre coisas que de fato eu estava aprendendo, mostrando, né, as práticas artísticas que de fato eu estava estudando, mas eu sempre fui acompanhada de muita insegurança, ao mesmo tempo o desejo de ser vista e a necessidade extrema de me esconder. Parecia que eu não podia achar muitas coisas boas de mim, porque se as pessoas não concordassem comigo, automaticamente essas coisas virariam mentira. E eu, até hoje, frequento muito os lugares, entro nos espaços com olhar e com jeito de aprendiz. E isso não é um defeito. Porque eu, de fato, aprendo muito com os encontros da vida, aprendo muito nos espaços onde eu entro, aprendo com as minhas relações, mas parece que eu tenho a necessidade, dentro desses espaços, de estar eternamente nessa posição. E parece que eu só posso ter alguma autoridade, ocupar um lugar de destaque ou de prestígio, se ele me for dado por uma outra pessoa. Diante das figuras de autoridade na minha vida, parece que eu sempre tinha que saber um pouco menos, eu sempre tinha que falar um pouco menos, eu sempre tinha que ser um pouco menos. E isso tem uma relação
direta com o meu desejo de ser amada. Eu aprendi que para ser amada eu precisava ser menor, quando na verdade eu tô descobrindo ao longo desse processo que eu não preciso estar em perigo e não preciso ser frágil para que as pessoas me amem. Eu quero ser amada do meu tamanho. Eu quero ser celebrada em grandeza, em alegria, em prazer. Eu não quero ser uma donzela triste. Eu não quero precisar ser salva. O amor do outro, ele não tá aí para me salvar, ele tá aí para dividir comigo o grandíssimo prazer que eu tenho em estar viva, o grandíssimo prazer e alegria que eu tenho em ações pequenas, cotidianas. E eu quero ser vista e ser amada desse lugar. Eu quero e mereço ser ouvida sobre as coisas que eu sei e também quero poder compartilhar as minhas dúvidas, aquilo que eu não sei. A instituição do não sei, ela é maravilhosa também para mim. Eu acredito muito que o território das nossas inseguranças é muito sagrado. E talvez até vocês se identifiquem comigo nesse lugar do que eu vou falar agora. Eu, muitas vezes, senti que eu tinha que ser honesta com as pessoas, para que elas também não achassem que eu sou isso tudo. Então, eu já conhecia as pessoas falando das minhas inseguranças. Ó, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não sou boa, eu não me acho bonita, eu não me acho inteligente o suficiente. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão entrar nesse território, a gente não sabe se as pessoas vão se descalçar para entrar no nosso coração machucado. Então, muitas vezes eu falei das minhas inseguranças para as pessoas cedo demais e me surpreendi quando elas usaram isso contra mim. E me surpreendi também quando o reconhecimento não veio das minhas figuras de autoridade. Quando essas figuras seguiram escolhendo me manter nesse lugar de aprendiz, de inferior mesmo, de ela ainda tá aprendendo, ela tem um caminho enorme pela frente ainda. Realmente, eu tenho um caminho enorme pela frente, o que não diminui nem um pouco o lugar que eu já cheguei agora. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo podem se identificar comigo nesse lugar de sentir que precisa ser menos para ser aceito e se sentir inadequado, né, nos espaços que a gente frequenta, nos espaços que a gente tenta ocupar. Esse medo de bancar quem a gente é e de chegar com a nossa força e ser recebido com uma força contrária. Então, esse vídeo, na verdade, ele é um convite para que você se olhe junto comigo, para dizer para você mesma que não tem nada de errado com você. Não tem absolutamente nada que seja difícil de amar em você. Mas é muito necessário que a gente aprenda a se deixar ser. E se alguém, infelizmente, não quiser te amar do seu tamanho, não há nada que você possa fazer, porque por mais que você tente se apequenar, você é do tamanho que você é. E eu sou do tamanho que eu sou. Eu lembro de ter visto no Instagram uma vez uma postagem da Letrux com uma foto que ela tirou com a Maria Bethânia. Então ela estava muito feliz de encontrar a Maria Bethânia. E aí a Letrux é uma mulher alta também, ela se curvou assim para tirar uma foto com a Maria Bethânia e a Maria Bethânia disse para ela: "Fique do seu tamanho". E isso é muito simbólico. Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. A reflexão, primeiro, né? De quais são as formas que você tem encontrado de se apequenar para caber nos lugares que você acha que você quer ocupar. E também esse convite de ficar do seu tamanho. Fique do seu tamanho e depois vem aqui para me contar o que acontece.